Olá, meu querido, olá, minha querida, pessoal do presencial, pessoal que nos acompanha aí no online, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 20 de dezembro de 2017, primeiro dia do recesso forense, não é? Porém, para nós é dia de trabalho, é dia de aula, dia de conversarmos sobre a advocacia empresarial previdenciária. Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor na área previdenciária e se vocês quiserem aí, todos já têm, né? Mas se quiserem anotar o meu e-mail, professor, por extenso, .teodoro@terra.com.br e nas redes sociais, basta me procurar lá pelo meu nome, Teodoro Agostinho, que vocês me encontram. Pois bem, antes de nós iniciarmos efetivamente sobre a matéria, só falar como que vai ser o nosso esquemão aqui de aula, né? A gente tem um dia todo de aula, temos aqui o pessoal do presencial, tem vocês que estão acompanhando o online aí e aqueles que acompanharão posteriormente. Pois bem, primeira situação é a seguinte, quando ou em qual horário será o nosso intervalo? Nós vamos fazer 3 paradas. A primeira às 10h30 da manhã, tá? Horário de Brasília, porque tem o pessoal acompanhando de outros estados que não tem horário de verão. Então, primeira parada às 10h30, retornamos aí no máximo em 20 minutos. Segunda parada para o almoço, 12h30, pontualmente, retornamos às 14h. E aí a última parada às 16 horas, tá? E tocamos direto depois, na hora que a gente retorna, até às 18h. Com relação ao conteúdo, pessoal, eu já mandei o material para vocês, já está disponibilizado na área do aluno. Quem tiver com alguma dificuldade, basta me encaminhar o e-mail que a gente resolve também. A partir de hoje, contando, vocês terão 10 dias de acesso aí posteriormente à aula ministrada. Talvez em cursos futuros a gente consiga estender um prazo um pouco maior. O pessoal aqui está pedindo, né? Ainda mais que agora foi a questão do recesso, eu vou verificar certinho essa questão, mas em princípio são os 10 dias mesmo, tá? Com relação ao conteúdo, nós vamos de uma forma que vocês sintam pós-curso, qual é o meu intuito? Segurança para prospectar o cliente. Vocês vão verificar junto comigo que a área é um tanto quanto rentável, mas que ela guarda também as suas particularidades e ela recai principalmente na questão de segurança de atuar. Não adianta vocês só entenderem, isso eu uso assim, então beleza, esse é o modelo, conforme eu forneci, vou lá e vou aplicar, beleza, só que se dá alguma coisa errada, o tamanho é um pouco maior, tá? Então, qual é a minha preocupação? Ir para e passo para que você tenha pelo menos segurança em iniciar um aprofundamento nessa área. Algumas partes do curso, elas são mais carregadas do ponto de vista teórico, é um curso forte nesse sentido, e é óbvio que a maioria do curso é voltado para a prática da advocacia previdenciária. Maravilha? Vamos lá então? Vamos juntos? Vamos nessa, sejam todos bem-vindos e vamos começar pelo início, como já diria o outro, não é? Queridos, eu começo mostrando para vocês uma tabela. Que tabela é essa? Isso aqui é o percentual de empresas que nós temos em alguns estados, né? Eu fiz apenas um corte metodológico aqui para que a gente possa eventualmente visualizar. E o que significa esses números para nós? Possíveis clientes. Possíveis clientes. E aí aqui, já nesse primeiro momento, é importante nós colocarmos um lembrete que é lógico que a advocacia empresarial ela é voltada para todas as empresas, mas a gente sempre faz um corte no sentido de início de prospectarmos as empresas LTDAs, tá? Por quê? E aí vocês já vão entendendo também. As empresas optantes do Simples, elas já terão uma contribuição diferenciada. Nós vamos perceber que a maioria das teses que a gente trabalha ou das possibilidades de economia para as empresas, elas dar-se-ão sobre a folha de salário. Por que sobre a folha de salário? Porque a empresa ela tem aquilo que nós chamamos de cota patronal, que é 20% de incidência de contribuição sobre a folha de salário. Então é importante já nessa primeira parte aqui, vocês já saberem que qual é a base, qual é o fato gerador de contribuição. O fato gerador é, em síntese, prestação de serviço do empregado. E a empresa, em decorrência de estar recebendo essa prestação de serviço, ela vai recolher 20% sobre a folha de salário. Tá? Então, é em cima desse conteúdo ou desse valor que
que normalmente nós vamos trabalhar. A empresa tem uma folha de salário de 1 milhão. Isso significa que ela contribui com R$200 mil por mês, sem falar em outras questões que nós vamos falar, tipo SAT, FAP ainda, mas ela já contribui de plano 20% sobre esse 1 milhão. São R$200 mil. Qual é o nosso intuito? E aí eu já vou fazendo uma lavagem cerebral para vocês também na hora de prospectar o cliente. Qual é o nosso intuito? Fazer com que esses 20% tenham um impacto menor, ou seja mais barato para o cliente. Provando que você é o que para ele? Que você é um investimento. É o mantra, né? Você é um investimento para o cliente e não um custo. Então a minha ideia é reduzir. Eu não tenho como brigar no percentual de 20%, mas eu tenho como trabalhar nessa base da folha. Vocês entenderam? Então basicamente é isso. Então imagine comigo, se a gente conseguir trazer uma redução de R$20 mil por mês desses 200 mil. Ah, é pouco, Teodoro. Não é. E aí vem um outro detalhe também para vocês irem acostumando já de manhã. Sempre a nossa conta, ela será o quê? Anual. Anual mais um. Por que anual mais um? 12 meses mais um de 13º. Então, se a gente está falando em 20 mil, quando a gente joga no ano, nós estamos falando em quanto? 260. 240 dos 12 meses, mais 20 mil do 13º, são 260 mil só naquele ano que você conseguiu trazer de economia para a empresa, para o teu cliente, dentro da ideia de que você é um investimento. Se você consegue fechar um contrato, vou fechar um contrato bem conservador, 20%, ou se quiser mais conservador ainda, 10% daquilo que você traz de economia, 260 mil, você já conseguiu aí quanto? R$26 mil. Em uma situação específica. A gente vai falar várias. Beleza? Tranquilo? É só para já ir meio que vocês irem revestindo essa ideia, porque eu sei que a maioria vem da área do benefício previdenciário, não é isso? Então a ideia aqui para vocês é o quê? Mostrar uma outra possibilidade aí de atuação, e aqui clientes não faltam, né, pessoal? É lógico que se vocês entrarem lá depois, se quiserem entrar, entra lá no IBGE, faz a procura lá por empresas, que vocês verificarão todos os estados. Aqui eu só fiz um corte para vocês verificarem o número de empresas que nós temos, e é claro, empresas onde é possível nós prospectarmos. Como eu gosto às vezes de misturar números, só para vocês terem ideia e para que vocês verifiquem também como é uma área interessante, atualmente nós temos atuando especificamente, tá? Quando eu falo atuando especificamente é que a gente percebe que sabe o que está fazendo. Na área da advocacia empresarial, no Brasil, a gente não chega a 800 advogados hoje. Tá? Quando eu digo 800 advogados, incluindo grandes escritórios. Então é um mercado fantástico. Só que aí, como eu falo em todas as minhas aulas, tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem hoje? A gente tem muito tabajara. A gente tem muito tabajara. E o problema do tabajara é que ele ferra a nossa área e ferra o cliente. E aí é lógico, você vai entrar em serviço para tentar limpar a sujeira, mas é dificultoso, tá? E aí a gente vai tecendo alguns comentários aí no decorrer da aula. Vamos lá? Vamos em frente. Agora deu uma travadinha aqui, não sei porquê, vamos por aqui mesmo. Foi. A área empresarial, ela vai se comunicar, pessoal, com outras áreas do direito, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. A gente está fazendo um corte na área empresarial, mas obrigatoriamente ela vai conversar com outras áreas. Quando eu coloco aqui que ela conversa com o regime geral, é até redundante, porque na verdade a advocacia empresarial ela está inserida dentro do universo do direito previdenciário, então dentro do regime geral, por óbvio, tá? Agora, quando que eles vão se conversar? Nós vamos perceber também no decorrer da aula que mesmo na próxima tela eu dizendo, olha, vocês vão desligar o botãozinho. Quando eu falo desligar o botãozinho, significa o seguinte, como nós já brincamos, que vocês, né, a maioria vem da área do benefício, eu falo, ó, desliga o botão. Esquece não, mas deixa de lado aquela veia pró-segurado. Por que isso? Ah, Teodoro, quer dizer então que eu vou advogar contra o segurado? Não, não é isso. Mas em algumas situações, principalmente naquelas que geram a questão da descaracterização do benefício acidentário, vocês terão que advogar a favor do empregador. Ah, mas é contra o empregado? Não, é a favor do empregador.
Então, tudo, quando eu venho hoje, acordei e falei, bom, hoje é pró-empresário, e o meu discurso sempre será nesse sentido. É lógico que eu vou pontuar algumas situações para vocês, falando, ó, aqui tem uma possibilidade interessante para a área do regime geral, para a área de benefício. Porém, se eu for atuar favoravelmente ao empregador, eu tenho que deixar isso aqui de lado. Tá? Ah, Teodoro, então quer dizer que se eu opto em advogar na área empresarial, eu não consigo advogar na área do benefício? Não, consegue. Nas duas áreas. Inclusive, em muitas situações, dependendo da abordagem, dependendo da empresa, dependendo da prospecção que você for fazer, dá para você vender o serviço tanto para o empregador quanto para os funcionários daquela empresa. Por exemplo, uma palestra para os funcionários daquela empresa elucidativa no sentido de qual o melhor momento para se aposentar. Em contrapartida, você reduziu o seu percentual na hora de fechar o contrato com o empresário. Você matou duas cobras com uma paulada só. É lógico que não vai dar para você pegar os funcionários dessa empresa e atuar para eles com questão de benefício por incapacidade. Não vai rolar. Aí é incompatível. E vocês vão perceber no decorrer da aula por quê. Ah, Teodoro, então eu não quero que ele tenha direito ao benefício por incapacidade? Quero. Claro que eu quero, sem problema algum. Só que eu não quero exatamente que seja concedido como sendo acidentário. Porque isso gera reflexo para o meu cliente, que é quem? O empregador. Beleza? Então a gente meio que solta, mas não solta aqui das questões de benefício. Ah, e aonde é que nós vamos analisar a advocacia empresarial no RPPS? Pessoal, aqui é mais no sentido para que vocês guardem a informação e visualizem a possibilidade, porque é óbvio que eu não consigo desenvolver a parte da advocacia empresarial se efetivamente aquele município, eu não vou falar mais em estado, porque estado todos já detêm regime próprio, mas se aquele município já detém regime próprio, é claro que eu não consigo, eventualmente, desempenhar o trabalho aqui, oferecer nesse sentido. Agora, muitos municípios, e aí é um erro comum da advocacia, mas qual advocacia? A Tabajara Naus, não é o caso de vocês. Por quê? Vocês conhecem a matéria. Posso ter município, então, que não detém regime próprio? Lógico. Aliás, eu diria para vocês que é a maioria. De 5.000 municípios que nós temos no país atualmente, 2.000 já possuem regime próprio. 3.000 não possuem regime próprio. Ah, então eles não têm servidores públicos? Tem, só que são servidores públicos que estão sendo regidos pelo regime geral. Aonde isso interessa para você? Prospecção de benefícios, são possíveis clientes. Aonde nos interessa do ponto de vista da aula de hoje? Esses municípios são equiparados a empresas. Tudo que nós conversarmos aqui de teses para as empresas cabem para esses municípios que não implementaram o regime próprio ainda. Por quê? Porque eles são equiparados à empresa. Eles estão na vigência do regime geral. Eles estão com cota patronal. Tanto que essas empresas que vendem, entre aspas, né, a implementação, a consultoria de RPPS, um dos argumentos favoráveis é, olha, município, se você implementar a RPPS, você vai deixar de contribuir com 20% de cota patronal. É um dos grandes argumentos que se traz. Para nós, o que é interessante? Vamos verificar quais são esses municípios que não implementaram ainda o regime próprio, vamos analisar aquela folha e, eventualmente, podemos desempenhar ou promover um trabalho do ponto de vista da advocacia empresarial. Qual o cuidado que vocês têm que ter com a questão do município? A gente vai falar muito aqui de honorário, de contratação. Pessoal, se vocês forem prospectar, eu espero que sim, e eventualmente fecharem, também espero que sim, a prestação de serviço para estes municípios que não detêm regime próprio, ou seja, então, são equiparados a empresas, vocês não fecharão o contrato de vocês em percentual de risco. Tá? Por quê? Governo muda. Quando eu digo governo, não é governo federal, governo municipal. Então, você entrou com a ação, conseguiu fechar lá o cliente e faltavam 3 anos para terminar
mandato daquele determinado prefeito. Se ele conseguir se reeleger, ótimo. Agora, se ele não conseguir entrar outro, o cara pode não reconhecer o contrato que você fechou. Então, é preferível que você feche um contrato, mesmo que no primeiro momento ganhando menos, mas fixo por mês. É o que a gente chama de partido mensal. Diga, Marcos. Você entende que dá para fazer via DL, via dispensa de licitação, esse tipo de contrato? A pergunta feita em sala aqui é o seguinte: esse tipo de contrato nós conseguiríamos fazer com a dispensa de licitação, ou seja, pela notória especialização, né, pelo seu conhecimento de área. Aí vai depender, Marcos, de qual é a região, qual é o estado que você eventualmente está prospectando, tá? Porque cada Tribunal de Contas tem um entendimento. Qual é o entendimento mais ou menos majoritário? Aqui muito cuidado com isso, tá? É que se eu demonstrar a notória especialização, eu poderia eventualmente fazer a dispensa de licitação, desde que eu feche o contrato naquele limite permitido, que se não me falha a memória hoje é R$8.000 ao mês, tá? Que é o teto. Na verdade, quando eu digo R$8.000 ao mês, porque é 80 no teto final. Então a gente conseguiria prolongar. E nesses casos, até onde eu me recorde aí de júris ou de consultoria nesse sentido, né, de consultas feitas nesse sentido, nós conseguiríamos pela dispensa. Na maioria dos lugares, se ficar bem comprovado essa questão de especialização, você consegue. E como se comprova? Claro, com a sua titulação, por óbvio, né? Cursos realizados na área, bem como processos distribuídos e eventualmente ganhos sobre esta matéria. Sobre esta matéria. Não tem segredo, pessoal. Não tem também invenção e não tem caminho fácil na contratação com ente público. Não caiam no conto do vigário. E estou falando isso e estou frisando porque depois não adianta vir, como já aconteceu, ai, professor, agora estou com um problema aqui. Bom, se vira, porque aí você não é meu aluno. Porque eu sou conhecido na área porque eu tenho uma postura conservadora. Eu quero que vocês ganhem dinheiro. Assim como eu ganho, eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, mas de maneira segura. Para você poder curtir o seu recesso de maneira tranquila. Não esse aqui, porque esse aqui eu espero que você esteja na praia, logue lá no celular e fique vendo lá a aula. Vou comer aqui, vou tomar uma caipirinha, agora legal. Boa ideia para eu prospectar isso aqui. E é mais ou menos essa a ideia. Mas com segurança. A área da advocacia empresarial com o direito penal. Galerinha, money. Aqui é isso mesmo, é dinheiro. Aqui é onde o cliente chora. Por que chora? Porque quem sabe da matéria é você. Quem sabe o que pode ou não ocasionar para ele é você. E aí a gente vive agora um momento de entrada em 2018 muito interessante. Porque 2016/2017, nós vivemos um momento, entre aspas, economicamente não favorável. Então tem muito empregador, muito empresário que deixou o quê? Deixou de verter contribuição. E aí nós temos duas possibilidades também. O sujeito sabe que vocês estão advogando na área empresarial previdenciária. Aí ele faz uma consulta. Doutor, eu estou ferrado. Eu preciso parar de contribuir. Não tem como, eu vou deixar de pagar imposto. Tem como a gente fazer um planejamento? Bom, primeiro planeja essa contratação, porque se o cara está quebrado, você também tem que verificar como ele vai te pagar. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Mas, feito essa análise, muito bem, você pode ir o orientando a deixar de pagar X impostos, mas o último sempre será aquilo que eventualmente ele desconta do empregado para repassar para o INSS. Porque aí aqui a gente tem um crime, que é o crime de apropriação indébita previdenciária. Tá? Teodoro, quando ele me procurou, ele já tinha feito isso. Ele já cometeu o crime. Vamos fazer um parênteses. Ele não precisa saber dessa informação, mas vocês já sabem que a partir do momento que ele fez um refis, ou a partir do momento que ele quitou aquela dívida, ele não tem mais crime, extingue a punibilidade. Isso para nós, do ponto de vista do planejamento da advocacia empresarial, significa o crime compensa. Imagina um cliente
cujo perfil dele é agressivo, do ponto de vista de negócio, se ele deixar de pagar, eventualmente com a negociação que ele faz com esse dinheiro para comprar mercadoria, estou dando um exemplo prático para vocês, ele consegue catapultar muito mais isso que ele deixou de pagar, para ele vale a pena. Só que para ele fazer isso, ele precisa do quê? Da segurança de vocês. Até porque, pessoal, quando ele está em débito para com o sistema, estou dizendo o sistema tributário como um todo, ele não consegue a emissão de um documento que para ele é vital, que é a CND, Certidão Negativa de Débito. Teodoro, olha a situação que surgiu no meu escritório. Vim para esse curso para isso. O cliente me procurou, ele está devendo 10 milhões. Estou dando aqui um exemplo hipotético, tá? Ele está devendo 10 milhões. E ele precisa participar de uma licitação cujo valor da licitação é 150 milhões e ele tem certeza que irá ganhar. Ah, mas como ele tem essa certeza? Bom, mas ele tem certeza que ele irá ganhar. Só que ele precisa da CND. E CND, ele precisa de uma CND original, não dá para falsificar a CND, que aí é demais, né? Como ele está devendo, ele precisa então de uma CND que nós chamamos o quê? Positiva com efeito de negativa, que é o que a gente chama de CPDEN. CPDEN, Certidão Positiva de Débito com efeitos de negativa. Maravilha. Abriu um refis agora. Acabou de abrir. O que você vai falar para ele? Ó, vamos fazer aqui o refis. Ele, não, mas não quero pagar o refis. Queridão, vamos fazer aqui o refis. Paga uma. Fez o refis, pagou uma. MS, porque não dá tempo também de cair o débito. Entra com mandado de segurança, mostra para o juiz, ó, excelência, já fiz o refis, paguei uma. Daí, autoriza aí o MS para que saia uma certidão positiva de débito com efeito negativa. Saiu malandragem. Tá aqui, cliente. Bom, é de 150 milhões, vou cobrar 1% esse MS aqui. 1% de 150 milhões, Glauco, quanto é que dá? Marco, quanto dá? 1,5 milhão. Teodoro, demais. Tá bom, 0,5. 0,1 se quiser, 15, 20 mil aí, depende. Depende, o cara vai ganhar uma licitação de 150. O que vocês não farão? Sugestão, condicionar o seu ganho a ele eventualmente ganhar a licitação. Nesse caso, não. Porque aí eu estou falando de MS, doutor, para CND. Guardadas as devidas proporções, mas que um advogado da área penal fala para mim é o seguinte: passarinho solto da gaiola, bate asa e voa. Não canta, tá? Ou se canta, vai cantar em outro lugar, não no nosso escritório. Então, qual que é o ideal quando estamos falando de CND? É você já, eventualmente, ou cobrar uma parte inicial para dar entrada, ou já cobrar tudo independente de resultado. Por que eu estou falando isso? Porque CND, basicamente, a gente vai trabalhar muito com mandado de segurança. Muito. Tá? Muito, muito, muito. E aí é interessante que você crie um modus operandi aí. A gente não vai descer tanto aos detalhes assim de CND, porque eu vou dar um enfoque um pouco maior, mais amplo em outras situações, mas é interessante depois que vocês se atentem a isso, tá? Na medida que for eventualmente aí aprofundando. Tudo bem, Neide? Seja bem-vinda. E aí, nós temos aqui a questão da advocacia empresarial com a previdência privada. Queridos, queridas, outra situação que nós já tínhamos um momento muito interessante e agora, com a questão de notícia de reforma, passa a aumentar de maneira substancial. Para dar apenas um exemplo, sempre para que vocês consigam visualizar a possibilidade de, né? Uma empresa, determinada empresa, 500 funcionários. 500 funcionários naquela empresa. Aí, o que ela quer fazer? Ela quer instituir como financiadora ou como patrocinadora, que nós chamamos, um plano de previdência privada para os seus funcionários. Teodoro, mas isso é interessante para ela? Muito. Muito. Por quê? Isso que eventualmente ela fornece de previdência privada, como patrocinador ou como instituidor, aí depende do plano, por isso que de repente é interessante que nós entremos na jogada aqui que ofereça esse serviço. Quando eu ofereço previdência privada para todos os meus funcionários, de acordo com a Lei 8.212, mais especificamente no artigo 28,
este valor não é considerado salário de contribuição. Tá, o que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte, que quando a gente fala que não é salário de contribuição, mais outra lição inicial para vocês de curso já. Quando eu falo é salário de contribuição, a sua cabeça tem que ler ou traduzir instantaneamente. Incide contribuição previdenciária. Quando eu digo não é salário de contribuição, a sua cabeça tem que ler o seguinte, não incide contribuição previdenciária. Sempre pensando do ponto de vista do empregador. Então, é salário de contribuição? Incide cota patronal. Não é salário de contribuição? Não incide cota patronal. Tudo bem? Aí o artigo 28, parágrafo 9º, a linha P, é Q ou P? Tá por ali. Ela vem e diz exatamente isso. Os valores pagos a título de previdência complementar não serão considerados como sendo salário de contribuição. Para a empresa, um baita negócio. Por que é um baita negócio? Porque ela está, de certa forma, entre aspas, dando um aumento para os seus funcionários e não vai ter toda a carga de incidência. Porque não vai incidir pelo menos os 20%. Faz uma conta rápida, pessoal. Se ela for querer dar um aumento de R$1.000 a título de previdência privada, R$1.000 vezes 500, quanto é que dá? Quanto? 500 mil. Mas é 500 mil por quanto? Por mês. Então nós estamos falando 500 mil. Se a gente fala da cota patronal, 20%. 20% de 500 mil dá quanto? 100 mil. Então você está trazendo dentro desse planejamento uma redução para ela mensal de R$100 mil por mês. 1.200.000 ao ano? Não, 1.300.000 ao ano. Quanto vale esse trabalho? Quanto vale esse trabalho? É isso. Ah, Teodoro, mas a empresa pode falar que eu estou cobrando muito por um serviço que é relativamente fácil. Opa, o empresário. Não. Eu estou cobrando isso aqui. Primeiro, eu não estou cobrando. Você está investindo esse dinheiro em mim. Segundo, você está investindo porque eu sabia dessa informação. É a velha metáfora de saber qual é o parafusinho que tem que apertar. Ponto. Beleza? Tranquilos? Então, vamos lá. E aí o nosso botãozinho, né? On e off. Agora imagino que todos tenham chego. Diga. Como viria esse aumento para o empregado em forma de previdência privada? Muito bem. A pergunta feita em sala aqui é a seguinte. E como viria esse aumento de previdência privada? Através da previdência privada. Né? A previdência privada é isso que estaria sendo, entre aspas, oferecido ou vendido para os empregados. Olha, nós estamos fazendo aqui um plano de previdência privada que a empresa será a patrocinadora. Você não terá que dar nada. E aí, daqui a alguns anos, quando você for se aposentar, ou então quando você sair da empresa, você tem esse valor aqui a título de previdência privada. Ele não vai ter... Contribuição do empregador. Exatamente. Tá? Aí tem vários modelos. Esse que nós estamos trabalhando aqui, contribuição só do empregador. Mas existe modelo onde o patrocínio ele é mútuo, ou seja, uma parte do empregado, outra do empregador. Aí é o plano, depende do plano instituído. O fato é, aquilo que é do empregador não tem incidência da contribuição. Desde que, e isso é importante ressaltar, desde que ele faça a oferta, ou ele ofereça, melhor dizendo, para todos. Sem exceção. Porque se oferecer só uma parte, vai... A pergunta é que, e se ele oferecer só para uma parte, ele pode? Pode, mas aí terá incidência de contribuição. Aí não cai naquilo que o próprio artigo 28 nos responde. Isso que eu acabei de dizer para vocês não é interpretação, pessoal. Isso é literalidade da lei. Isso é o que, eu brinco sempre, mas é uma brincadeira de verdade. Isso é o que as grandes auditorias cobram uma fortuna para fazer. Por isso que eu vou falar do artigo 28, talvez hoje é uma aula de um dia só, um curso de um dia, mais ou menos umas 50 vezes sobre o artigo 28. Ele é vital. Ele é o nosso coração. Na advocacia empresarial, o 28 é o coração, é o que irriga o corpo todo. Se você
decorar, literalmente isso mesmo, se você decorar o artigo 28, você já sai ganhando aí de plano alguns bons reais. Vezes vários zeros. Beleza? Porque, na verdade, essa questão da previdência privada vira até um benefício a mais para quem você vai contratar. Exatamente. Pela ótica do empregador. Sim. Vai contratar um funcionário novo, na entrevista você pode oferecer. Você fala, aqui nós temos um plano de previdência privada, assim. O benefício é muito grande. Sim, a questão posta aqui em sala, pessoal, é sobre os benefícios do plano de previdência privada. Vamos deixar bem claro que o curso não está sendo patrocinado por nenhum banco, por nada disso, né? Em épocas de conversa sobre a reforma, fala, pô, o Teodoro está vendido. Não, não é isso. Mas eu sou um cara que eu trabalho com a realidade. E a realidade nossa aqui, inquestionável, é a previdência privada, mesmo que pelo forceps, que é o que aconteceu, ela é uma realidade, pessoal. E só vai aumentar. E aí, como conselho, por enquanto não é pago, ou dica, eventualmente, nesse sentido, o que é que vocês devem fazer? Estudem previdência privada. Estudem previdência privada. Nós estamos falando aqui com um corte metodológico, né, do ponto de vista da advocacia empresarial. Só que no ponto de vista de benefício, aumentou em 60% o número de venda de plano de previdência privada. E no futuro isso vai dar problema. E a hora que der problema, o cara vai vir até o seu escritório. E aí muda tudo. Muda a regra, muda a competência, é contratual. Só que é rentável. Você vai brigar contra gente grande. E gente grande tem dinheiro para pagar. Que são os bancos. Tá? Só aproveitando esse gancho. Questão do on e off. Pessoal, é aquilo que eu falei no início, como chegou um pessoalzinho um pouco depois. Entrou aqui, está aí nos acompanhando no online, esquece o benefício. Esquece o benefício. Eu sei que tem hora que vai ser difícil. Tem hora que vocês vão ficar com raiva de mim. Mas pense sempre, antes de ficar com raiva, é o seguinte, eu sou advogado ou advogada do empregador. Tá? Momentaneamente. Tá? Momentaneamente, Glauco. Mas não é aquele esquecer. É só ponto de vista. Na verdade, você vai olhar como advogado do empregador. É isso. Não é contra ninguém. É a favor, neste momento, para esse trabalho, do ou para o empregador. Só isso. Beleza? A gente vai falar muito sobre a questão de acidentalidade, né? Como desconstituir. Aí é interessante, porque entra muita questão de ambiente de trabalho. Né? A Dani até está fazendo um curso, ou já fez, né? De pós sobre isso. É fundamental hoje o meio ambiente do trabalho para o empresário. Ele começa a enxergar que aquilo ali não é uma despesa desnecessária para ele, que é algo que ele tomando cuidado, é algo de prevenção para médio a longo prazo, ele ter um bom resultado financeiro, como retorno. Tudo isso a gente vai trocando ideia. Maravilha? Passamos o on-off. Legislação. Queridos, básico, tá? Básico. Não tem muito de onde fugir. É lógico que aqui eu peguei e fiz um corte, então aqui a gente está falando o quê? Constituição. Teodoro, é só isso que eu tenho que estudar? Não, né? Estou facilitando a vida de vocês aí num caminho, num passo inicial na área para que vocês ganhem confiança. É isso. 145, 146, 149, o 151, o 195 e o 195, parágrafo 5º, e, é claro, o 201 da Constituição. Esses 4 primeiros artigos aqui, que vai ali o 145, 149, 151, vocês precisam ler porque ele tem base tributária. Ele tem base tributária, então você precisa dar uma lidinha apenas para contextualizar a situação, porque senão depois você vai pegar lá um modelo, por exemplo, do MS que eu coloquei para vocês, você vai ver aqueles artigos lá, e eu deixei bem claro no e-mail, ó, precisa atualizar, isso aqui é apenas para nortear o seu caminho, tal, e aí você fica meio vendido, e aí isso eu não quero. Eu quero que você saiba o que você está fazendo. Com relação às leis, né? A legislação complementar, a legislação ordinária. 8.212, a gente já falou, artigo 22 e o artigo 28. 8.213 ela vai ser importante para a gente num monte de aspecto. E o decreto
O decreto 3.048, ele é importante para nós, principalmente aqui no anexo 5. Eita, agora abriu um negócio aqui que eu fiz aqui. Aqui. Principalmente aqui no anexo 5, só tirar aqui da frente esse negocinho, né? Aqui, ó. E a instrução normativa, a 971. Então, saiu um pouquinho de cena aqui a 77 e entra a instrução normativa 971, que é da Receita, mas ela vai ser muito importante para nós, pessoal, principalmente se você quiser, eventualmente, e isso é possível, né? Tem muita gente que prefere atuar somente com CND. Teodoro, como assim? Ué, tem gente, vários alunos que já fizeram o curso comigo, esse e os outros, né, mais aprofundados, que ele optou em só trabalhar com regularização de CND. Não quer trabalhar com nenhuma tese, não quer trabalhar com planejamento empresarial, nada disso. Só faz a questão de CND. Por quê? Fez um mandato de segurança, padrão, acho que até coloquei um modelo para vocês, e vai mudando só o quê? Só o caso. Só vai mudando o caso. E aí ele trabalha em cima da instrução normativa, que é pouco trabalhada, aliás. Vocês não podem se esquecer que o cara que está lá na Receita hoje, não o auditor, né, não o concursado, mas a maioria dos primeiros atendentes, eles são o quê? Terceirizados. Então ele segue um padrãozinho. Se seguiu fora, saiu fora ali do padrãozinho, não sai a CND. Opa, mas se não sai a CND, o teu cliente não consegue, num primeiro exemplo, participar de nada. Não consegue empréstimo, não consegue BNDES, não consegue nada. Ou seja, ele está morto do ponto de vista empresarial. E aí é onde entra você. Se vocês quiserem, dá para fazer isso e todo o resto, ou só isso aqui. Ah, Teodoro, mas quanto se cobra em média no mercado por um mandato de segurança de CND? Não tem uma regra, pessoal. Aqui é a famosa cara do cliente. Ou o tamanho do problema. Bom, a licitação que ele quer participar é de 150 milhões, me parece que dá para você cobrar aí para entrar com MS de 20 a 40 pau. Com uma possibilidade de percentual em caso de êxito no MS. O que eu não recomendo, mas não estou falando que também você tem que fazer isso ou não. O que eu não recomendo é você entrar com MS sem cobrar nada de início. Hã? É que aqui, veja, não é que não dá, quero deixar isso muito bem claro, né, pessoal? Por quê? Não é que não dá, é que o problema é que você vai trabalhar num risco, mas é um risco muito alto aqui. Entendeu? Ah, se a CND saiu, legal, aí ele vai me pagar. Mas se a CND não saiu, ele não vai me pagar. E você trabalhou. Agora, veja, tudo é uma estratégia, né? Então também vamos colocar aqui todas as possibilidades. Teodoro, eu vou entrar com esse MS para esse cara de maneira gratuita, porque se der certo, legal, eu consigo mostrar para ele que eu tenho um bom trabalho e ele deixa eu entrar no conglomerado dele como um todo. Pode ser. Então, é uma análise que você fará. Eu só não quero, e aí é uma recomendação forte mesmo, no sentido de que, bom, eu só vou fazer isso, então não vou cobrar dele, porque se eu ganhar, eu sei que ele vai me pagar. Cuidado. Cuidado. Aqui também, pessoal, não tem aquela máxima que tem na área de benefício, que a gente sabe que tem cliente que a gente faz o contrato de honorários, mas porque é padrão, porque dificilmente o cara vai dar calote na gente. Aqui não. Aqui vocês estão falando de empresário. Ah, empresário é caloteiro? Não, não é isso. Não, não é isso. Mas ele conhece, de certa forma, os meandros da legislação. Ele sabe que se você não tiver um contrato assinado, você vai ter mais dificuldade, eventualmente, para provar que prestou esse serviço. Tudo bem? Tranquilos? Então tá bom, vai fazer que nem um aluno meu lá, vai. Esse é até interessante contar a história dele, ele é de Curitiba. Aí ele fez um curso comigo, faz um tempinho já, o curso de empresarial. Aí ele falou, pô, gostou tal. E falou, não, professor, tudo por e-mail, né? Vou advogar só com a parte de CND. Vou aprofundar tal. Falei, legal, bacana. Aí o primeiro cliente que ele fez, era um cliente que precisava de uma CND para participar de uma licitação de 50 milhões de reais. Aí ele, não, professor, eu vou fazer o que o senhor acha de eu trabalhar no risco, tal, porque, pô, são 50 milhões e o cara falou que se eu conseguir, ele vai me dar
2% de 50 milhões. Falei, ó, 2% de 50 milhões é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Mas você vai fazer contrato disso? Então, professor, ele falou que não pode fazer contrato, porque isso. Falei, ó. E eu com jeitinho ali para falar, ó, putz, né? Você pode estar tentando, o cara está tentando te enganar, não sei o quê. Aí eu falei, por que você não cobra um valor fixo? 50 mil. Por que você não cobra 50 mil para entrar? E aí você reduz para 0,5%, eventualmente, né? Ou 0,2%, se eventualmente sair. Professor, eu vou tentar fazer isso aí. Bom, o resumo da ópera é o seguinte, pessoal. O cara, acho que tinha um bom papo. Ele entrou com o MS, ele não fez contrato. Conseguiu, mas tem um negócio que ele não conseguiu. Que foi receber os 2%. Eu toda vez, esse cara tá muito bem hoje, toda vez que eu encontro com ele, eu falo, aqueles 2%, hein? Porque ele foi tão interessante isso que ele enquadrou essa medida favorável, ele tem lá no escritório dele, e ele deixou lá para ele sempre lembrar, porque aqui, sabe quanto ele ganhou no fim? 15 mil reais com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Aí até hoje ele fala, Teodoro, hoje o cara não sai do meu escritório sem que seja com um contrato. E se possível, reconhecido firme, eu banco o custo de reconhecer firma para que eu fique seguro. Eu falo, tá vendo? É isso aí. Mas é que cresce o olho, Glauco. É que cresce o olho. Por isso que eu estou falando isso aqui no início para vocês, porque realmente, pessoal, se vocês saírem para o mercado prospectar, e espero que sim, a possibilidade de vocês encontrarem clientes, ela é gigantesca. E a possibilidade dos números serem grandes, ela é estratosférica. Então, sempre a gente dá uma emocionada. O coração bate mais forte, mas aí nesse momento vai no banheiro, lava o rosto, cara, volta, entendeu? Se recompõe, porque você tem que ter não segurança só na sua prestação de serviço, mas você tem que ter segurança também para a sua prestação de serviço. Para que você eventualmente tenha documentos para depois tentar cobrar esse sujeito. Principalmente se for ente público. Beleza? Vamos lá. Estrutura do escritório. Eu gosto sempre de falar isso aqui já no início da nossa aula, pelo seguinte, perceba o que eu fiz ali, né, 2 caminhos, entre você ser conservador e você ser agressivo. Quando eu coloco aqui ser agressivo, não é o ser agressivo do ponto de vista de prospecção. Aí cada um tem o seu modus operandi, cada um tem a sua forma de eventualmente tentar angariar clientes, desde que eventualmente se respeite, né, os limites que a legislação nos impõe. Agora, aqui, nesse sentido, o que é que eu quero colocar para vocês? Nós vamos perceber que nós trabalharemos muito com a questão do mandado de segurança nessa área. Aliás, é quase que outro mantra, mandado de segurança. Teodoro, mas pô, mandado de segurança não me gera sucumbência. Mas ele é mais célere e mais fácil de você vender, pessoal. Imagina você tendo que chegar para prospectar um empresário e falando dos eventuais riscos de uma ação, vou colocar aqui, não é o nome técnico, mas entre aspas, comum. Se perder tem sucumbência. Tem isso. Isso vai contra o discurso seu na hora de prospectar de que você é o quê? Um investimento. O MS ele é interessante porque você trabalha com um custo fixo. O seu custo é esse, tal. Beleza? Por isso que o meu percentual é um pouquinho maior. Porque eu também não vou ter sucumbência e tudo mais, aquele papo que aí cada um vai desenvolver o seu na hora de eventualmente prospectar. Só que aqui, pessoal, como a gente entra com o mandado de segurança, em muitas hipóteses nós teremos o quê? A liminar deferida. E aí é onde vai ser feito a divisão entre você optar por uma advocacia conservadora e você optar por uma advocacia agressiva. Algumas teses que nós vamos trabalhar, nós trabalhamos com a possibilidade do quê? De compensação. Aliás, eu diria a maioria delas. Eu entro com o MS pedindo, olha, eu não quero que incida a contribuição sobre X situação.
Beleza? O judiciário vem para mim e fala, tá, reconheço esse direito de não incidir contribuição sobre esse fato. Liminar deferida. Aí é onde caiu no seu escritório. Caiu no seu escritório não, caiu na sua forma de agir. Se você tem uma advocacia agressiva, você vai falar para o seu cliente, ó, pode parar de contribuir. E daqui para trás, vamos levantar os valores e vamos efetuar a compensação mês a mês e bote o dinheiro no meu bolso. Se você optar por uma advocacia conservadora, você vai falar, o que nós ganhamos aqui é uma liminar, continue da mesma forma que você estava, ou então faça o provisionamento contábil dessa situação, mas contábil de verdade, não contábil para inglês ver, tá certo? E quando eu tiver o trânsito em julgado, aí a gente faz a compensação. Por que eu estou colocando essas duas situações para vocês, pessoal? Porque quando a gente faz a análise, agora até eu esqueci aqui como que era que abria aqui a página em branco, hein? Como que era mesmo? Acho que era aqui, hein? Bom, não vou abrir página em branco nada então, porque eu esqueci como que era. Oi? Cadê? Ah! Ó! Parabéns, hein? Obrigado. Pessoal, por que a gente fala disso daí? Porque eu tenho lá no CTN o artigo 170A. O artigo 170A, ele dirá para mim o seguinte, que eu posso compensar contribuição social somente após o trânsito em julgado. Isso aqui é uma eterna discussão que nós temos atualmente na área. Qual é o problema aqui? Ah, Teodoro, se eu optar por uma advocacia, então, se eu optar, por uma advocacia mais agressiva, eu vou estar correndo risco? Na verdade, pessoal, o teu cliente estará sim. Porque para a Receita Federal do Brasil, ou seja, para os auditores, se eventualmente ocorrer essa compensação somente com a liminar, entendam o seguinte, a empresa está em débito. Então ela está sob possibilidade de tomar o quê? Um auto de infração. Aí é que entra essa questão de estrutura de escritório. Eu optei por uma advocacia mais agressiva, eu sei que isso aqui pode ocorrer. Então eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter mais funcionários, mais estrutura, porque se isso ocorrer, o que significa para o seu cliente? Que ele está em débito e ele não vai ter CND. Então a sua equipe vai ter que trabalhar com o mandado de segurança, pegando essa liminar, fazendo um MS, mostrando para o juiz, ó, esse auto de infração não pode ocorrer, que está impedindo aqui a emissão de CND. Porque ó, ela está compensando, mas está com ordem judicial. E aí você tem que torcer para que esse juiz tenha esse entendimento também. Tá? Então é uma discussão muito grande que se tem. Eu até já escrevi um artigo no sentido de relativizar esse artigo 170A do CTN, mas a posição majoritária que nós temos no Judiciário e na Receita Federal é unânime, é de que eu não posso eventualmente fazer a compensação sem ter transitado em julgado. Então é isso que você também terá que verificar. Eu, se tivesse que recomendar algo para vocês, preferiria que aonde dá para ser agressivo, vamos ser agressivos. Aonde talvez seja mais interessante a gente ser conservador, vamos ser conservador. Até porque, pessoal, nessa área agora criou-se uma moda que é a seguinte. Mas, aliás, não é só nessa área da empresarial, né? A gente percebe que é uma realidade no mercado da advocacia hoje, que é, se eventualmente resultar em algum prejuízo para o cliente, esse cliente entrar com uma ação de responsabilidade civil contra o escritório. Tá? E aí eu até trouxe uma decisão aqui para vocês nesse sentido, ó. Olha só, não vou ler tudo, né? Responsabilidade civil do advogado, só destaquei um ponto aqui. Início de prova documental apontando para o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos experimentados pela autora.
E é uma ação recente. Aqui, ó, 2014. Não sei como que tá, nem entrei para dar uma olhadinha, tá? Mas só para que vocês verifiquem que existe essa possibilidade. Então, Teodoro, mas ainda assim eu quero optar pela advocacia agressiva. Eu sugiro, então, também tem muito no mercado hoje, que vocês façam um seguro por escritório. Faz um seguro por escritório. Vê lá o valor, paga. É até interessante, porque tem alguns seguros americanos de bandeira americana, né? Que eles possibilitam, inclusive, que se aconteça algo com você, você tenha que parar de trabalhar por um determinado período, eles pagam para você o seu rendimento comprovado. De certa forma, é uma modalidade interessante. Você, eventualmente, não quer se socorrer do INSS, porque daí você tem que parar de trabalhar totalmente, você pode, eventualmente, ter esse seguro aí. Ou ter os dois, né? Ou ter os dois, porque o INSS eu presumo que todo mundo aqui recolha. Até porque eu não sei se vocês acompanharam, mas a Receita Federal agora parece que virou o foco. Não, acordar eles já sabiam sempre, mas o foco agora é o contribuinte individual. Agora eles vão para cima do contribuinte individual. Por quê? Porque agora está aprovada a possibilidade dos caras ganharem o bônus, está caminhando para regularizar isso aí. E aí é lógico que bônus ele vem através dos autos de infração, e auto de infração significa bônus para os auditores, então bora trabalhar. Queridos, algumas teses, algumas possibilidades que a gente vai ver no decorrer aí de hoje. A questão da consultoria, ela vai muito na linha da acidentalidade, tá? O que é essa questão de consultoria barra acidentalidade? Na verdade, é tentando descaracterizar os benefícios acidentários. É tomando medidas, orientando a empresa para que ela consiga, eventualmente, descaracterizar o benefício como sendo acidentário. Isso aqui é um trabalho preventivo, que não é o trabalho inicial que você, eventualmente, vai demonstrar para o teu cliente, porque se demonstrar isso aqui, ele vai achar que é muito custo, e aí fica difícil de convencê-lo ao contrário. Aqui eu apenas opto em passar isso aqui primeiro no decorrer da aula, porque é mais fácil a absorção de vocês, mas aí depois a gente vai falar, ó, você vai chegar na empresa, vai tentar vender isso primeiro, depois isso, depois você coloca o pacote como um todo. Agora, é claro que essa questão da descaracterização, ela entra na prestação de serviço. E aí tem uma dica mesmo, né? Na verdade, uma recomendação para que você eventualmente ofereça o serviço. Não é interessante você tentar vender esse serviço de maneira pontual. O que eu estou querendo dizer? Ó, é X cada tentativa de descaracterização que eu for fazer para sua empresa. Vai ficar caro e ele não vai contratar. Aqui o interessante é se você conseguir um contrato, um partido mensal junto à empresa, e nesse contrato mensal, esta prestação de serviço de orientação, de descaracterização, de tentativa, né, de descaracterização em conjunto com o RH e o corpo jurídico da empresa entraria. Beleza? Aqui entra muito a questão do FAP também, tá? Consultoria administrativa e judicial das contribuições. Pelo tempo que nós temos hoje, a gente vai ver só a parte judicial. Mas existem muitas questões que a gente consegue o quê? A gente consegue trabalhar somente no plano administrativo, somente conhecendo a legislação. Se você conhecer a legislação, numa visita que você vá à empresa, você consegue verificar, pô, a empresa está recolhendo tanto. Só que a própria lei fala para ela que ela não precisa recolher. E aí, se você encontra uma situação dessa, meu querido, minha querida, ergue a mão para o céu, só disfarça a emoção ali na frente. Poxa, tem que disfarçar a emoção, sabe por quê? Porque você não tem o contrato ainda, em regra você não tem. Aí você fica muito emocionado, cara, mas por que essa mulher está tão emocionada? Por que esse cara está tão emocionado aqui? É, muita emoção, tá muita emoção, né? E aí, eventualmente, ele dá uma olhada e lembra. O detalhe aqui não é que a maioria dessas empresas, de contadores, de diretores de RHs, de diretores jurídicos, não saibam a legislação.
Elas não têm o conhecimento específico que vocês têm. Por isso a ideia de que você está indo lá porque vocês são um investimento. Ela tem que cuidar de um todo. Vocês não. Vocês vão estar cuidando disso aqui, ó. Então você sabe tudo que está sendo alterado, quais são as características, os detalhes que ali estão. Beleza? Neide, você chegou lá na empresa e percebeu o seguinte, olhou lá rapidamente na folha e verificou que aquele empresário, ele paga complementação de auxílio-doença para todo mundo. Como assim, Teodoro? Todo mundo que sai em auxílio-doença que ultrapasse o teto, então vamos imaginar que ele tem um diretor lá que ganha 10 mil reais, tudo bem? Aí esse diretor, ele saiu em auxílio-doença. Quanto ele vai receber? Em princípio, 91% de 5.500. Arredondando vai dar 4 e... Vamos arredondar para 4,5? Não é bem isso, mas só para arredondar, só para dar fácil aqui o exemplo. 4,5. Aí o que ele faz? Você percebeu na folha que ele complementa esse valor. Ele complementa com 5.000, então, e 500 reais, para totalizar os 10. Só que você percebeu também na folha, Neide, que nesses 5.500 reais que ele está pagando a título de complementação de auxílio-doença, ele recolhe a cota patronal. Porque isso aqui é salário. 20% de 5.500 reais. Dá quanto? 1.100, né? 1.100 reais. E aí você percebeu que ele faz a complementação para todo mundo, quando necessário, para que a pessoa sempre receba o total do que eventualmente estaria recebendo se estivesse trabalhando, e que ele eventualmente verteu a contribuição, a cota patronal. Aí, no dia da sua reunião lá, um gaiato te pergunta o seguinte, doutora Neide, legal, você está aqui, está dizendo que é um investimento e tudo mais, esses 20% que nós recolhemos aqui está certo ou não? Vou assinar aqui o contrato com a senhora enquanto isso. Você acha que tem alguma coisa que dá para a gente fazer aqui? Pode perguntar para a banca dos seus colegas, né? E aí, pessoal do online? Não, ela assinou o contrato. Está tudo assinado, tudo bonitinho. Aí, nisso aqui especificamente, essa complementação. Pois bem, hoje vocês não sabem, agora saberão, e a partir de amanhã não, porque um dia só não dá, se não está no recesso, mas até o final do recesso vocês já terão decorado o artigo 28, da 8.212, mais especificamente do parágrafo 9º para baixo, e o próprio artigo 28 vem lá e nos diz o seguinte expressamente. Quando eu pago complementação de auxílio-doença para todos, não é considerado salário de contribuição. Ou seja, não tem incidência de contribuição previdenciária se eu tenho complementação de auxílio-doença para todos. Isso significa o que para nós aqui? Significa que nessa visita, galera, por isso a importância, nessa visita, você já teria percebido o seguinte, de plano, só ia conter a emoção, porque não tem o contrato e tal, mas de plano, tudo que esse cara recolheu, você conseguiria o quê? Reaver os últimos 5 anos. E aí o que é melhor? Sem nenhuma ação judicial. ADM, meus queridos. Compensação, era só oferir valores, e na sequência compensar através do programa de compensação da Receita, que é o PERDCOMP. E é lógico executar o seu contrato, né? No e-mail, segundo a cláusula 5.1.2, a linha A, B, C, segue os dados bancários com a nota fiscal anexada. Acabou. É surreal, mas é isso. Porque isso aqui está na legislação, não estou inventando, isso aqui não é tese judicial. Isso aqui é ADM. E aí volta a dar o exemplo, isso aqui é o que as grandes empresas lá, Price e as outras que existem de auditoria, cobram uma fortuna da empresa sob o nome chique de parametrização da folha de salário. Parametrização da folha é o seguinte, é eu pegar a folha aqui, pegar o 28, parágrafo 9º para baixo aqui, comparando. E vou olhando. E ADM, porque é na lei, nós não estamos inventando. Se vocês forem ver o artigo 28 aí, o parágrafo 9º, isso daí vai estar mais ou menos, se não me falha a memória, na linha... Deve estar na linha, não é na P, é uma antes. O que vem antes do P? Ó, isso aí, obrigado.
Deve estar ali pela a linha O, ali vocês vão ver que está essa disposição. Que não é considerado salário de contribuição os valores pagos a título de complementação de auxílio-doença. Aí ele faz uma ressalva, desde que pago para todos. Isso é vital. Tem empresas que tem convenções coletivas, né, que falam que tem que ter a complementação. Então você Tem. A Daniela coloca aqui o seguinte, olha, tem empresa que optam em colocar na convenção coletiva. Aí é mais um ponto. Só que aí quando está na convenção coletiva, aí tem mais um detalhe, que algumas empresas não seguem. Quando você vê lá o 63, parágrafo único da 813, você vai verificar que o benefício ele é considerado também, quando em benefício, como se estivesse em licença. E aí, nesse caso, é obrigação da empresa também complementar. Então, fica atento com isso. A gente consegue matar em 2 pontos, tanto o benefício quanto desse ponto empresarial. N. Estava ali, né? Quase acertei. N. Perceba que nem eu decorei tudo ainda, mas eu sei mais ou menos onde está. Ali na N. Obrigado, Marcos. Tá? Mas aí também tem essa questão da convenção ou do acordo. Só que isso você consegue perceber na própria folha. Porque se tem na convenção, aí você consegue a convenção, na verdade, até ali na sua reunião, e já vê que tem essa disposição de complementação, aí a gente tem 2 pontos. Até é legal que você tocou nesse ponto aí. Primeiro, bom, mas eu olhei na folha, eu vi que tem muita gente que saiu em benefício e nenhuma recebeu a complementação. Aí é segurar o lado pró-segurado, que a empresa errou. A empresa errou. Entendeu? A empresa errou. Ela não cumpriu o que eventualmente o acordo dispunha. Ah, não, peguei o acordo, já vi meio caminho andado, aí vi e detectei na folha que ela pagou a complementação e pior, ela recolheu sobre a complementação. Bom, aí o dinheiro está na sua mão já. Porque aí é batom na cueca, não tem o que fazer e vamos recuperar esse dinheiro para a empresa. Diga. Se eu tenho lá na folha, por exemplo, 20 colaboradores que estão afastados por auxílio-doença e para os 20 eu estou pagando a complementação. Aí sim, nós estamos nesse caso da linha N, é isso? A pergunta feita em sala aqui é a seguinte, tenho 20 colaboradores, você trabalha em empresa, né? Porque só fala isso quem trabalha em empresa, de colaborador, né? Não? Olhe. Não mesmo. Bom, tenho 20 afastados, tá certo? Tenho 20 colaboradores, 20 trabalhadores que estão afastados e para esses 20 eu já estou pagando a complementação. Então seria o caso da linha N do parágrafo 9º do artigo 28, será desde que, quando eu pegue o histórico dessa empresa, eu perceba que para todos ela instituiu dessa forma. E aí é lógico que na própria documentação da empresa, seja através de acordo, convenção ou um documento próprio da empresa, ela colocará essa situação de que ela paga a complementação. Quando eu digo para todos, não é para todos só naquele determinado momento. Tem que ser uma sequência lógica, né? Como diria, uma tradição da empresa, não é o nome mais técnico, mas é uma tradição da empresa nesse sentido, de que ela sempre recolha. Tudo bem? Beleza? Diga. Quando a gente fala para todos, naturalmente seria os acima do teto, porque você falou de empresas pequenas e médias. Isso, a pergunta feita aqui é, esse para todos atinge acima do teto? Não só acima do teto. Porque, veja, quando eu estou falando do auxílio-doença, em regra, ele não vai pagar o que o cara recebe de salário. Então, essa complementação é sempre uma complementação no sentido de que ele consiga receber o que ele recebe de salário efetivo. Então, eu pego alguém lá, R$4.000, não está no teto, certo? Mas quando ele sai em auxílio-doença, ele vai ganhar os R$4.000? Não. Então, a empresa vem e faz o quê? Complementa para que ele receba os 4.000. Sobre essa complementação, seja R$800, R$900 que se deu, qual é a linha? O 28 isenta a empresa de recolher os 20% em cima dessa complementação, desde que seja para todos, independentemente do valor. Tudo bem? Tranquilos? Vamos lá. Questão de CND, a questão de planejamento empresarial. A gente já meio que conversou, então vocês já sabem do que se trata, é mais ou menos o curso como um todo. CND também já pontuamos. A questão do SAT e RAT a gente vai falar sobre medidas administrativas e outras judiciais, e a questão das regressivas, que atualmente são o grande pesadelo, ou é o grande pesadelo dos empresários, aonde uma regressiva pode eventualmente aí levar a empresa
tranquilamente ao encerramento das atividades. Se não tiver contratado vocês, com certeza fechará. Prospecção. Algumas possibilidades, né, de prospecção de clientes, qual a ideia aqui ou o caminho que a gente pode eventualmente fazer para conseguir as empresas. Contadores, pessoal. Primeira lição básica fundamental, contador não erra. Contador comete equívoco. Contador não erra. Contador comete um equívoco. E um equívoco que é totalmente entendível, como diria o Dorico Paraguaçu, porque o especialista no assunto são vocês. O contador ele tem que cuidar de legislação ambiental, legislação trabalhista, legislação tributária, legislação penal, legislação previdenciária, legislação ambiental. Perceba que eu estou dando todas as justificativas para que vocês já criem o hábito de trabalhar com a ideia de que o contador não erra, ele comete um equívoco. Professor, mas ele erra. Sim. Por isso vocês vão estar lá. Exato, mas por isso vocês estarão lá. Para prestar o serviço de maneira correta, mas vocês não podem se esquecer que esse cara aqui, é bem provável que na carteira dele, ele tenha outros clientes. E se nesse primeiro aqui, você já falou que ele errou e ele perdeu esse cliente, você também perdeu a oportunidade dele te apresentar esses demais. Agora, se você verificou aqui, e tudo é discurso, pessoal, tudo é a forma de se tratar. E você mostrou que ele estava equivocado, por isso que a empresa deveria lhe contratar e tudo mais, mas que ele também tem que se manter como contratado, eventualmente depois você pode conversar com ele sobre uma parceria para ele te apresentar as outras empresas que ele presta serviço. Beleza? Oi? É a forma. Tudo é a forma. Exato. Tudo é a forma que você coloca. Sim. A ideia é você valorizar o seu serviço sem desmerecer os dos outros. Para você ser grande, você não precisa desmerecer ninguém. Diretor de RH e diretor jurídico também são pessoas que normalmente abrem as portas. Claro que aí você precisa verificar aonde é que essas pessoas estão, o que elas estão frequentando, para que você consiga criar aí um caminho, né, de, eventualmente, abordagem. Palestras, quando eu coloco aqui palestras, principalmente associação comercial, ou então as próprias OABs, que atualmente já possuem comissão nessa área. Aliás, o Marcos, né, que está aqui presente no nosso curso, ele é o presidente da Comissão de Advocacia Empresarial, não é isso? Empresarial Previdenciária da OAB Santo Amaro, então também já é uma tendência, é a primeira do Brasil, acho, né? Eu acho que já vai ser uma tendência, a partir dessa, uma tendência que nós teremos. Então já vem se criando, né, um foco para essa área um pouco maior, e aí, naturalmente, que as empresas procurarão vocês. E quando eu coloco aqui advogados, são os advogados de outras áreas, que não militam com essa situação, mas que possuem empresas como sendo clientes, e aí você vai fazer o quê? A parceria. Ah, Teodoro, mas qual é o percentual de parceria? Pessoal, não tem regra. Eu costumo dizer o seguinte, que o negócio é bom quando é bom para as duas partes. Ah, mas eu vou trabalhar tudo, é justo ser meio a meio? Se é justo para você e justo para ele, tá bom. Aí é você que determina. Depende do volume de dinheiro. Sim, depende de tudo. Eu acho que, assim, quando me perguntam, né, o modelo que eu pratico, eu sempre gosto, mas talvez seja pelo meu estilo, do modelo de meritocracia. Ó, a gente começa com o modelo X, na medida que o parceiro vai indicando mais cliente, vai chegar no momento que ele vai ganhar mais do que eu. Porque o cara continua indo atrás. Então, os X primeiros, o percentual, vou falar certinho como que é. 60% para o meu escritório, 40% para o seu escritório, para os 10 primeiros processos. Num segundo momento, para os outros 10, meio a meio. Num terceiro momento, a partir daquela ali, ou seja, vai ser já no 30º cliente indicado e efetivado, o parceiro passou a ganhar 60 e o escritório ficou com 40. Pronto. Porque aí você cria um estímulo mútuo, né? Tanto de início quanto de fim.
o cara não se vê desestimulado. Ponto. Mas isso eu estou falando que é um modelo que eu pratico. Cada um vai achar o seu modelo ideal. Beleza? Indo em frente, contrato de honorários. Nós nem sabemos qual é o serviço que nós vamos prestar, mas nós já sabemos como contratar. Muitas teses nós vamos trabalhar no modelo de êxito. Muitas, tá? Por quê? Porque foi o que você conseguiu fechar, porque você não quis pegar talvez uma assessoria mensal, porque sua estrutura é menor, você só quer desenvolver eventualmente aquelas situações aonde dê para entrar com a ação e eu acompanho à distância, sem ter que prestar uma assessoria mensal ou mesmo diária para a empresa, enfim. Aí aquilo que nós falamos, vai depender do que vocês eventualmente querem para o teu escritório. Agora, quando eu falo aqui de êxito, é meio que comum a gente trabalhar na cabeça com o percentual de 30%, né? Eu não vou dizer para vocês que não dá para fechar em 30%. Só que vai depender muito do quê? Do valor que está na jogada. Ah, Teodoro, eu vou trazer uma compensação para a empresa de 50 milhões. Então você não vai conseguir fechar 30, meu amigo. Pô, Teodoro, mas era a minha independência financeira. É, mas não vai conseguir. Não, mas eu contratei um modelo e uma modelo. Tanto um homem quanto uma mulher, porque dependendo do que o cara gostar ou do que a mulher, que a empresária gostar, tá lá bem apessoado. Não adianta, é business, é negócio. Você pode mandar a Gisele Bündchen, o Brad Pitt, não vai rolar. Pode mandar o Pablo Vittar, que tá na moda, né, a Anitta, o que vocês quiserem, tá? Agora, é lógico que determinadas situações ou determinado tipo de ação dá para fechar em 30%. O que a gente vê no mercado de média, tá? Eu vejo um máximo de 20% no êxito. Quando é valor muito alto, e alto eu estou falando de 10, 15, 20 milhões, que parece que é um número inalcançável, mas nós vamos perceber que não é tão assim nessa área, aí a gente vai ter uma variação que vai de 1 a 10%. De 1 a 10%. Agora 1% de 50 milhões, né? Tá bom, né? Beleza? É só para trabalhar dentro da realidade com vocês. Eu sei que tem gente aí, não só aí, no caso não é só advogado, mas professores, né? Que falam, não, tudo é 30%. Não é, pessoal. Não é. Poderia falar que é, mas não é. Parceria, a gente já falou. O mensal, aqui, desculpa a expressão, mas é foda. Por quê, galerinha? Muitos empresários querem fechar o contrato mensal com você e aí não querem te pagar nada de êxito nas demandas. Então, muito cuidado nessa contratação. Por que muito cuidado? Verifique se vale a pena. Não caiam na tentação de fechar, porque vai estar entrando um dinheiro para você mensal, que é muito bom naquele primeiro momento, mas a hora que começa a vir a demanda de serviço, você vai ver que ficou pouco. Não se emocionem. É o mais difícil de mencionar o mensal. Não se emocionem. Tá? Por quê? Vocês vão verificar que dá para a gente trabalhar, então, com a questão da descaracterização da acidentalidade, dá para eu trabalhar com a questão do FAP, dá para eu trabalhar com a questão do SAT, dá para eu trabalhar com a questão da CND, dá para eu trabalhar com a questão das teses de excludentes, né, de incidência de contribuição, dá para eu trabalhar com o planejamento. Quanto é um contrato mensal desse aqui? Se eu for incluir todos os serviços, quanto eu vou cobrar? Ah, eu vou cobrar 30 mil por mês. Pô, legal, vai cobrar, mas dificilmente alguma empresa vai te pagar. Empresa de médio ou pequeno porte, né? Empresa de grande porte é diferente. Então, o que eu acho que é uma metodologia interessante ou vendável? Eu sempre procuro tentar fechar um mensal não muito elevado, para a empresa não sentir ali naquele momento, mas aí fundamental. Todo o contrato sempre com um percentual de êxito ou de ganho, se vocês preferirem, em cima daquilo que eu trago de crédito para a empresa.
E nesse contrato também, no nosso exemplo aqui mensal, sempre especificado o que é que você fará. Eu vou prestar uma orientação sobre a descaracterização de benefício acidentário ou sou eu que farei as impugnações? Teodoro, faz diferença? Baita diferença. Baita diferença. Eu é que farei as impugnações do fator acidentário de prevenção se houver, ou eu darei as orientações em conjunto com o RH? Baita diferença. Por quê? Quando sai o FAP, ele sai num mês, aí ele abre mais 30 dias para eu fazer a impugnação. Meu cliente tem 40 funcionários, ou tem 40 no extrato FAP lá que entraram, perdão, 40 funcionários desta empresa, eu preciso impugnar. Então são 40 impugnações que eu terei que anexar quando abrir o espacinho lá no site. É um pé. Dificultoso. Fora isso, eu tenho que falar com o RH toda hora. Ó, e a ficha desse cara? Me passa, não sei o quê. Então, nesse ponto específico, muitas vezes, é mais interessante você frisar que você fará o quê? Que você trabalhará em conjunto, prestando a consultoria especializada, a orientação, mas que a parte de documentação, protocolo e tudo mais, quem fará é a empresa. Com isso, você pode conseguir uma redução na sua oferta de trabalho mensal e um aumento na sua participação de percentual em cima do que você trazer de êxito. Tudo é estratégia de vocês, pessoal, não tem uma regra. Só estou colocando aqui a experiência prática que a gente tem do que deu certo já, do que a gente já tomou na cabeça, do que a gente ainda toma, porque o contrato ainda permanece, literalmente trabalhando de graça. Mas vai fazer o quê? Assumir o compromisso, achou que está fazendo um bom negócio? É isso. Sem nem falar, é isso. E a questão de CND, que a gente já falou também, e dá para você também, nesses contratos, colocar. Olha, para situações de certidão negativa de débito, custará, por exemplo, 3 vezes o valor, para entrar com o mandado de segurança, ou a medida, né, vocês colocam a medida, custará 2 vezes o valor do pagamento mensal. É uma hipótese. Tudo bem, pessoal? Belezura. Desoneração da folha. Só que nós vamos falar sobre a desoneração da folha num primeiro momento, aquela trazida pela lei. Então, passamos a parte introdutória. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? A gente só passou basicamente o início aí da sua caminhada no escritório. Essa desoneração da folha, eu não quero que vocês confundam, porque a gente vai falar na parte da tarde, é o último ponto que nós vamos abordar, sobre as teses de exclusão de incidência da contribuição previdenciária. Só que esse nome, teses de exclusão da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária, também é vendida no mercado como desoneração da folha, também é vendida no mercado como parametrização da folha. Tá? Aqui, isso que nós vamos verificar agora é um plano de desoneração trazido pelo governo federal. Então não é tese, lógico que a gente vai trabalhar tese em cima disso, mas foi um programa trazido. Eu só não quero que isso traga confusão mental para vocês na hora da gente ficar estudando aqui a matéria, tá? Como que funciona basicamente? Nós temos lá no artigo 195 a disposição do financiamento da Seguridade, como é que a Seguridade será financiada. Aí nós vamos fazer um corte, a gente verifica lá no inciso 1 que aparecerá. O financiamento da Seguridade incidirá a cota patronal do empregador, da empresa, da entidade, ela é equiparada na forma da lei incidente sobre folha de salários e demais rendimentos. Então essa aqui é a forma tradicional. Isso aqui é o que futuramente, mais tarde, nós estudaremos algumas teses judiciais para tentar reduzir a incidência aqui. O que é que o plano de desoneração trazido pelo governo trouxe? Ele trouxe a substituição deste modelo pelo modelo de baixo, por receita e faturamento, que também está lá no 195. Só que isso foi trazido pelo governo para algumas ou para alguns setores de empresários ou alguns setores das empresas. Através do quê? Da medida provisória 540 de 2011. Qual era a ideia?
ou melhor, quais eram os motivos, né? Dentre todos, eu busquei aqui 3. 2 e sintetizei, na verdade, só vou falar a síntese, que é qual? Esse negocinho aqui está me atrapalhando. É aqui, ó. A síntese do programa de desoneração é essa aqui, ó. Vou desonerar a empresa, eu desonerando alguns setores, isso trará o quê? Mais formalização ao mercado de trabalho, porque o empresário vai estar sendo desonerado e ele vai contratar mais. Tá certo essa lógica? O empresário tem X e lucra Y. Aí ele é desonerado. Em vez de lucrar Y, ele lucra Z. Você acha que ele vai contratar P? Não vai, ele vai ficar com X. Essa experiência aqui, pessoal, já tinha sido experimentada em outros países. Vou passando aqui. Ela já tinha sido experimentada. Não deu certo. Não deu certo na Argentina, não deu certo no Chile. Aqui no nosso país, por que não daria, ou melhor, não teve um impacto que eles achavam que teria? Pelo seguinte, porque nós já tínhamos algumas empresas, aliás, a maioria delas, já possuem um plano, de certa forma, de desoneração, que são empresas optantes do Simples. A empresa optante do Simples, ela já tem uma contribuição diferenciada. Ela já tem uma contribuição reduzida, não é 20%. Hoje eu chego a 8,75%, 8,95%, dependendo ali de quanto for o faturamento. Mas ainda assim, eles implementaram o plano de desoneração. Muito bem. E ela veio através da lei, né? Tinha medida provisória, foi convertida na lei, que é essa que nós estamos vendo aí, que é a 12.546 de 2011. Ela criou o Reintegra, que na verdade foi para estimular as exportações à época, substituiu a questão de receita bruta como sendo base de cálculo para a contribuição das empresas, então ela tirou a contribuição sobre a folha e trouxe a questão da receita bruta e colocou vários setores. Eu destaco alguns aqui, né, que é setores de tecnologia da informação, call centers e tudo mais. Então, para essas empresas, o que é que aconteceu nesse momento? Saiu a contribuição sobre a folha e passou a ser a contribuição em cima do que ele oferia de receita bruta. Posteriormente a essa lei, vão acompanhando para vocês não se confundirem, ó, nós tínhamos a 12.546, aí nós tivemos a 13.161 de 2015. Então perceba que no interregno é aproximadamente de 4 a 5 anos, nós tivemos uma alteração legislativa em cima dessa questão. O que essa lei trouxe? A 13.161. Ela trouxe modificações à 12.546. Que modificações foram estas? Só alguns pontos mais importantes. Quando eu tinha lá a 12.546, ela veio instituir o seguinte, olha, sai os 20%, entra 2% sobre a receita bruta. Sai os 20%, entra 1% sobre a receita bruta. Para determinadas empresas, determinados ramos, ela fazia essa divisão. Aí eu trago a 13.161 e ela vem falar, ó, quem pagava 2 agora vai pagar 4,5. Em algumas situações, quem pagava 2 vai pagar 3, em outras, quem pagava 1 vai pagar 2,5%. Tudo em cima de receita bruta. Muito bem, deixei até o link aqui para vocês depois, se vocês quiserem observar. Aí é que começam os nossos problemas. Esta medida provisória que vocês estão observando aí, que é a medida provisória 774 de 2017, ela foi editada agora, esse ano, 30 de março de 2017. O governo que assumiu veio e falou, ó, não está dando para bancar essas desonerações, vamos acabar com isso aí. Vamos acabar com isso aí porque a gente precisa voltar para o modelo tradicional. Aí, essa era a ideia. A partir de julho, então ela veio a medida provisória em março, e dizendo, ó, a partir de julho, quem está no programa de desoneração, cuja contribuição vem se dando pela receita bruta, acabou. Vai voltar ao modelo de contribuição de incidência sobre a folha de salário.
Tudo bem até aqui? Só que aí o que aconteceu? Os empresários ficaram loucos. Porque os caras vão vir com essa medida provisória bem na época da crise. Os caras falaram não, não, não. Aí o governo foi, deu uma recuada e fez o seguinte, ó. Para os setores de transporte, construção civil e comunicação, esses 3 setores, setores fortes, continuarão com o modelo de desoneração. Podem continuar contribuindo sobre a receita bruta. Aí é que começam, pessoal, a possibilidade para nós. Por que é aí que começa a possibilidade? Lógico que é uma possibilidade restrita, é uma prospecção com foco em cima do quê? Em cima das empresas contempladas nesse programa de desoneração que vem desde 2011. E a gente tem tempo para prospectar esses clientes. Porque a gente está contando aí 5 anos. Quanto mais eu demoro, menos tempo eu tenho para eventualmente reaver alguns valores que nós verificaremos aqui. No nosso modelinho tradicional lá, o cara vai contribuir com uns 20%. Eu coloquei aqui um modelo bem padrãozinho, valor baixo, só para ficar claro aqui a nossa observação. Então, olha lá, a folha de salário da empresa, R$100 mil. Contribuição previdenciária, 20%. Detalhe, é só esse ponto que é o ponto desonerado. Isso aqui não muda, isso aqui não muda, isso aqui não muda. Então, neste modelo padrão, esta empresa contribuiria com R$ 28.800 ao mês. Com o programa de desoneração para ela, se ela estivesse naquele modelo do 1%, uma receita bruta de R$1 milhão, ela estaria economizando quanto? R$10 mil por mês. Então, para ela, o programa de desoneração foi supimpa, bacanérrimo. Aí é que começam alguns questionamentos. Primeira consulta que você tem aí no seu escritório. Um representante do comércio varejista, produtos farmacêuticos, lhe procura querendo entrar com uma medida para inseri-los dentro do programa da lei de desoneração. É possível? Para que vocês entendam, uma grande rede de farmácias, e farmácia hoje vende de tudo, inclusive remédio, não é? E alguns produtos que ela comercializa, ou que elas comercializam, estão dentro do programa de desoneração. O que é que ela quer? Ela está falando, ó, como eu tenho esses produtos aqui, que são produtos inseridos dentro do programa de desoneração, eu quero que você entre com uma medida para que eu não recolha em cima da folha sobre esses produtos, mas que eu recolha de maneira fracionada sobre a receita bruta relativo a esses produtos. Primeiro, qual seria a medida que nós entraríamos? MS, sempre. Segundo, é possível, pessoal? Eu vou falar porque eu já sei que eu fiz outro curso, então. Então, fique quietinho. É possível ou não? Não, tá? Trouxe aqui a decisão para vocês, é uma decisão recente, agora de 2015, o posicionamento continua sendo esse. Tá vendo aqui, ó, isonomia. E aí, como é a primeira decisão que eu trago, qual é o combinado? Aliás, a segunda esqueci de falar na outra. Todas as decisões, vocês perceberão que eu deixo sempre a ementa. O seu resumo, eu resumo aqui dentro, eu corto alguma coisa aqui, mas eu deixo a ementa e deixo o final. Por quê? Ementa, parâmetro de pesquisa para vocês, de jurisprudência depois de casos correlatos. E aqui o finalzinho inteiro, teor, claro, para que você, hoje, quando for embora à noite, entre na aula de novo, vá lá no inteiro teor, leia inteiro, porque você terá vários subsídios aí para as suas petições do dia a dia. O que nos importa aqui é que ele está falando que a Lei 12.546, ela abrange o comércio varejista de cosméticos, de produtos, perfumaria e de higiene, e não o comércio varejista de produtos farmacêuticos. E aí vem lá e nos dá o balde de água fria. Não cabe ao Poder Judiciário, a não ser em situações excepcionais, alterar a política de desoneração fiscal tributária instituída pelo legislador. Ou seja, o que a lei trouxe, ela trouxe.
O que ela não trouxe? Ela não trouxe. A gente não consegue inserir. É diferente, e aí uma dica, de você chegar numa empresa que está dentro do programa de desoneração e ela tem vários produtos. Desses vários produtos, alguns são 2%, outros 1% e outros 3%. A empresa erra aqui. Como que ela erra? Ela vem e contribui, por exemplo, tudo sobre os 3%. Não. Quando ela tem mais de um produto que está desonerado, a contribuição dela tem que ser fracionada. Ela tem que falar, ó, eu aufiro tanto com esse produto, então esse é 1%. O desse outro que é 2 é X, e o desse outro que é 3 é Y. Isso, quando vocês saírem no mercado para prospectar, vocês encontrarão um monte de situação dessa. E aí, galera, é não se emocionar, porque aqui também é administrativo. Aqui é dinheiro que ela pagou a mais de maneira equivocada. Então é só eu detectar o equívoco, na próxima GFIP do mês seguinte eu o informar aonde aconteceu o erro e falar por que eu estou compensando aquele valor. Só que isso não é você que vai fazer, essa operação. Quem vai fazer é o contador ou o chefe do RH. Você só vai indicar, falar, ó, tá errado aqui, ó. Beleza? Certo, tá tudo certo, a legislação é essa, você errou nisso, beleza? Ótimo, segue a nota de acordo com a cláusula tal do nosso contrato e os dados financeiros e os dados bancários. Maravilha? Vamos fazer um breve intervalo então e no retorno a gente volta com essa outra situação possível de prospecção dentro do nosso programa aí de desoneração. Lembrando que é o programa de desoneração proposto pelo governo. Até daqui a pouquinho, a gente já volta, 20 minutinhos.